passei o dia aqui todo com vocês, vendo as palestras também. Tenho todas as minhas notas aqui na cabeça. Mas, conforme o tempo passava, eu só conseguia pensar, como é que eu vou fazer uma palestra de monetização e métricas depois de tanta inspiração, né? Foram palestras muito legais e as pessoas que estavam aqui são exatamente por inspiração. Eu pensei, de repente eu posso propor a eles um momento de fôlego. Na verdade, fôlego nesse sentido, né, nesse caso, quer dizer fôlego financeiro. E por que isso é importante? E por que eu coloco isso como um contraponto para a inspiração? Porque, no final, exatamente para continuar fomentando o surgimento e a manutenção de gente tão incrível, fazendo trabalhos tão importantes, a gente precisa pensar em como se manter. A gente precisa cuidar da saúde financeira de qualquer iniciativa que a gente vá criar. Então, eu queria propor para vocês. Eu não vou falar coisas tão encantadoras como as pessoas que passaram por aqui falaram, mas eu queria oferecer algumas possibilidades de modelos de negócio que podem ajudar muito nos projetos que vocês vão trazer. Tá bom? Como disse a Ale, eu trabalho aqui no Google numa área que cuida de parcerias. Essas parcerias são feitas com produtores de conteúdo. No Google, um produtor de conteúdo pode ser desde um site de e-commerce, passando por um game developer, e até chegar num produtor de conteúdo jornalístico. Por todo o meu passado, por toda a minha carreira, eu naturalmente acabo me relacionando muito com os produtores de conteúdo neste lado aqui de jornalismo. E, por muitas razões, também estou aqui muito realizada, especialmente quando a gente fala de como essa área em que eu estou conversa com a missão geral do Google. Alguém sabe qual é a missão do Google? A missão do Google é organizar a informação do mundo e disponibilizar essa informação de forma útil, universalmente. Para uma empresa que tem como missão organizar a informação do mundo, conteúdo de qualidade é uma das coisas mais preciosas com as quais a gente pode lidar. E não é por acaso que o Google se interessa tanto em se aproximar de produtores de conteúdo e, especialmente, de trabalhar juntamente, principalmente nos anos mais recentes, com gente que faz a web mais rica, que faz a web mais importante e mais significativa para a vida das pessoas. Essa preocupação toda, que nasceu há muitos anos, há mais de 15 anos, há 1 ano e meio, se consolidou numa coisa que a gente chama Google News Initiative. Esse é um projeto global que nasceu para estreitar e para reunir todas as iniciativas que a gente já tinha junto a produtores de conteúdo jornalístico, organizados em três pilares. Então, o primeiro pilar é focado em elevar a qualidade do jornalismo. Vocês vão conhecer aqui, na segunda-feira, uma pessoa chamada Marco Túlio Pires. E ele é totalmente focado... Ele vai falar muito sobre o Google News Initiative, e ele é muito... Deixa eu ver se eu desligo esse negócio aqui. E ele é muito dedicado, principalmente, a este pilar aqui, de falar sobre qualidade de jornalismo. O segundo pilar fala sobre evoluir modelos de negócio. E o terceiro, em fortalecer as redações, ajudando-as com uma coisa que, para o Google, é muito natural produzir, que é tecnologia. E produtos de tecnologia, conhecimentos em tecnologia. Hoje a gente vai falar sobre esse pilar do meio. Tá? E essencialmente sobre modelos de negócio. Quando a gente fala de modelos de negócio, a gente pensa em fontes de receita. Mais recentemente, a gente vem pensando em várias formas para que vários veículos e produtores de conteúdo usam para financiar as suas produções.
Isso passa por publicidade, por assinaturas, a gente fala de contribuições. Tem alguns casos em que os classificados que nasceram ali no offline, principalmente junto a jornais, migraram muito bem para a internet, para o digital. Mas também tem venda de produtos, produção de eventos, especialmente quando a gente fala de segmentos mais nichados, conteúdo patrocinados, clubes de fidelidades. Esses aqui são só alguns exemplos. Hoje, de novo, a gente vai ter que focar. Então, eu vou falar sobre os dois primeiros, que são publicidade e assinaturas, que são as duas maiores fontes de receita quando a gente fala da maioria dos produtores de conteúdo jornalístico, principalmente na web. Tá? Falando, então, de publicidade, essa parte aqui é muito focada em, quando a gente fala no Google, em dois produtos que a gente tem. Não quero que vocês pensem nos produtos, eu só quero trazer essas marcas aqui para tangibilizar de que jeito a gente trabalha isso. Tem dois produtos que chamam, esses dois produtos se chamam Google AdSense e Google Ad Manager. Basicamente, o que eles fazem? Principalmente no caso do AdSense. Eles conseguem automatizar a veiculação de anúncios em sites de qualquer tamanho, blogs e tudo mais, e em qualquer escala. Basicamente é isso. Esse é um produto que é responsável por gerar mais de 10 bilhões de dólares anualmente para produtores de conteúdo. A grande vantagem de ter produtos como este disponíveis na web é exatamente facilitar uma coisa que antes, especialmente quando a gente pensa no mundo offline, era muito mais complicado. Você tinha que ter áreas inteiras dedicadas a isso. E hoje, qualquer pessoa, como eu falei, tem muita facilidade, não só em veicular anúncios, como, na verdade, não só em vender anúncios, como veicular, medir e conseguir efetivamente ganhar dinheiro e manter sua própria operação. Como é que isso funciona? Só para falar muito rapidamente. Basicamente, você seleciona o formato que você quer no teu site, o tipo de publicidade que você vai usar, se é um banner, se é um vídeo, se é um formato que a gente chama nativo, que é mais parecido com o que você tem com o seu conteúdo. Você escolhe onde esse anúncio vai aparecer e, basicamente, você coloca uma linhazinha de código que esse próprio site do produto te oferece. Você começa a ver as campanhas aparecerem. E como é que essas campanhas aparecem? Basicamente, ele faz uma coisa que a gente chama de leilão online. Eu estou falando uma coisa que é muito batida para vocês. Vocês podem fazer assim, ó, se eu quiser, se for para passar. Eles fazem um leilão online. O que acontece? Tem vários compradores de publicidade que entram por uma outra porta neste leilão. E eles dizem, olha, eu estou procurando um inventário, ou seja, sites que tenham tais características, que cheguem até um perfil X de pessoas, nesta quantidade, e eu dou preferência para formato tal, ou para vídeo, ou para uma posição mais privilegiada. Tem vários critérios que esses compradores podem usar. E, ao mesmo tempo, continua apertando o botão. E, ao mesmo tempo, você também diz, olha, eu vou vender o meu espaço publicitário, mas eu não quero que, sei lá, eventualmente, empresas de aviação comprem anúncio aqui. Ou não quero que empresas com tais perfis entrem no meu site. Tudo setado, tudo automaticamente, e aí começa o que eu estou chamando, o que a gente chama de um leilão online, ou seja, você está oferecendo um espaço no seu site, ao mesmo tempo em que compradores te acham, isso em segundos, milissegundos, ficam sabendo que existe essa oferta e começam a dizer, olha, eu pago tantos centavos de dólar, ou eu pago tantos dólares por este espaço. Mais uma vez, isso acontece em milissegundos. E isso acaba na veiculação de uma publicidade no espaço que você determinou. Isso acaba gerando receita que é processada por empresas como o Google. Eu não quero aqui dizer que só tem o Google fazendo isso, tá? Empresas como o Google acabam cuidando de toda a parte de logística, que passa por receber o pagamento, distribuir o pagamento para você, para o produtor de conteúdo, e gerar relatórios de o que foi que apareceu,
quantas pessoas clicaram, quantas vezes esse anúncio foi visto e tudo mais para o anunciante. Então, basicamente, hoje você consegue fazer toda essa operação basicamente colocando tags no seu site. Isso, como eu disse, acaba gerando uma receita. Eu só deixei os links aqui, mas não precisa se preocupar em copiar, a gente distribui isso para vocês. Agora, a publicidade começou assim e foi se sofisticando conforme a internet também foi ficando mais popularizada e mais atraente para tipos de anunciante que antes se preocupavam só em anunciar fora de meios digitais. Com essa evolução, basicamente, nasceu um tipo de publicidade chamada publicidade programática. Ninguém precisa decorar esse nome, mas vocês, agora, com suas empresas, startups, produzindo conteúdo, eventualmente vão chegar a ouvir esse termo, e é legal vocês saberem do que é que isso se trata, tá bom? Publicidade programática, basicamente, coloca no mesmo terreno dois perfis de venda de publicidade que antes se colocavam quase como dois extremos de uma grande linha. Esses extremos são a venda direta, ou seja, a venda direta, basicamente, é aquilo que a gente conheceu como venda de publicidade em empresas tradicionais, offline. Ou seja, você tem um grande departamento comercial, esse departamento comercial é feito de pessoas que vão às agências de publicidade ou chegam aos grandes anunciantes, dizem, olha, eu tenho aqui as páginas da minha revista, ou as páginas do meu jornal, ou o intervalo comercial na TV, e você, grande anunciante, vai se interessar em comprar, eu reservo esse espaço para você, e a veiculação acontece e o pagamento também. Do outro lado, tem aquilo que eu falei para vocês, o leilão aberto, ou seja, eu ponho um tag na minha página, alguém compra por vários mecanismos na outra ponta e, magicamente, sem mágica nenhuma, na verdade, isso é tecnologia, a publicidade aparece no seu site. Tem uma diferença muito grande entre, por exemplo, os valores comercializados numa venda direta e os valores comercializados no leilão aberto. A gente está falando de que, numa venda direta, você está trabalhando com um inventário que a gente chama premium, ou seja, é muito escasso, é muito valioso, com acesso prioritário, quem comprou tem direito reservado, ninguém veio aqui com o leilão falando agora eu pago mais, aquilo já está reservado. E, como eu falei, em pequena escala. Isso tem um problema, é trabalhoso, ele custa muito, ele é pouco flexível, e ele não é escalável por conta disso. Então, só poucas empresas, geralmente empresas com muito poder aquisitivo, podem ter uma estrutura deste tamanho, que também gera um dinheiro de um tamanho muito maior. Por outro lado, como eu falei, no leilão aberto você trabalha em escala, ou seja, qualquer pessoa, em qualquer site, pode colocar o seu tag ali, seu código ali e começar a vincular. Tem uma otimização em tempo real, então você vai nos controles aí decidindo o que é que você vai fazer, de que jeito você vai fazer, com quem você vai trabalhar e tudo mais, e tem muita flexibilidade. Publicidade programática, o desafio, na verdade, é que você, muitas vezes, tem uma questão de qualidade no inventário, porque você não é tão seletivo. Então, você não consegue escolher exatamente o que vai aparecer, nem exatamente qual é o anunciante que vai entrar. Você pode ter filtros, mas você não tem controle absoluto do que é a publicidade no seu site. Tem uma fragmentação de oferta muito grande e uma competição por preço que, muitas vezes, acaba gerando uma oscilação e, muitas vezes, levando o preço para baixo. Basicamente, a publicidade programática, a mídia programática, é uma proposta ali no meio. Ela traz a possibilidade de você fazer essas reservas mais exclusivas, a valores mais altos, oferecendo para o anunciante todos os benefícios de relatórios de performance e automação que você tinha do outro lado. Então, conforme seu site vai crescendo, conforme você vai se tornando mais atraente, especialmente para grandes anunciantes, é desta forma que provavelmente vocês vão negociar.
tá bom? Pode ser que vocês precisem fazer um recap disso daí, dessa informação toda daqui para frente, mas o mais importante agora é entender como isso funciona. Em todos os casos que a gente fala de publicidade, o que a gente não pode esquecer, assim como quando a gente fala de tecnologia, que a gente está construindo coisas que passam por... De tecnologia, não, conteúdo jornalístico, a gente está construindo um terreno que vai juntar tecnologia, formatos e experiência. Quando a gente fala de experiência, cada vez mais isso se torna muito relevante. Eu acho que vocês passaram por várias situações em que vocês entram num site e o que vocês têm é aquele monte de formato de anúncio super desconfortável, muito desagradável e que atrapalha efetivamente a tua navegação. Esse tempo da publicidade intrusiva, que acabou gerando o crescimento de adblockers, gerando uma série de reações dos usuários contra a formatos publicitários, está no seu fim, ou está chegando no seu fim. Hoje, quem cuida de publicidade tem tanto cuidado na veiculação, e aí todo o ecossistema de publicidade está muito focado nisso, como quem cuida de conteúdo. Porque tem uma consciência muito grande de que, se as pessoas que chegam no site não tiverem uma experiência completa, muito agradável, todo mundo sofre. Sofre quem produz o conteúdo, porque provavelmente essas pessoas vão abandonar o site muito rapidamente, e sofre quem está trazendo receita para o site, porque sem audiência você não tem receita. Tá bom? Então, isso é só uma lembrança. Seguindo, já... Que hora que acaba? Ah, tá. Quando chega no zero, tá. Seguindo, eu não vi que estava decrescendo. Seguindo, a gente vai falar, então, do que vem além da publicidade. E por que eu vou falar do que vem além da publicidade? Basicamente, porque o que a gente tem visto com essa migração de qualquer produção de conteúdo, e especialmente produção do conteúdo jornalístico, para ambientes digitais, é que o impacto na receita das empresas que trabalham com isso vem sendo muito grande. Esse impacto ele é mostrado nesse quadro aqui de uma forma muito evidente. Isso aqui é um resultado de um estudo da receita de jornais ao redor do mundo por 5 anos, até 2017. O que a gente vê aqui é que, na barra azul, a gente tem a receita proveniente de publicidade. E, na barra vermelha, a evolução da receita proveniente de assinaturas, o que a gente chama de receita de usuários. A gente vê que, ao longo desses 5 anos, a receita de publicidade caiu, mesmo a despeito do crescimento ainda modesto da receita de publicidade digital. A receita de publicidade digital cresceu 5% ao longo desses 5 anos, mas ela não compensou a queda da receita do offline. Ao mesmo tempo, a receita que vem das assinaturas vem crescendo. E vem crescendo muito impulsionada pelas assinaturas digitais. Isso cresceu 18% ao longo desses anos. Agora, mesmo assim, essa receita não compensa a queda total de receita. E é por isso que a gente fala cada vez mais de quais são as alternativas e quais são os modelos que estão disponíveis para produtores de conteúdo para que a gente consiga reverter essa curva. E isso é muito importante e se torna cada vez mais importante conforme a gente vê essa curva caindo. A boa notícia é que, especialmente nos últimos anos, um mantra que a gente ouvia, principalmente quando a gente começou a migrar conteúdo do offline para o digital, de que as pessoas não pagavam por internet, começou a se reverter, a ser revertido. Não totalmente, mas se eu mostrar para vocês, por exemplo, o resultado de uma pesquisa da Reuters do ano passado, a gente já começa a ver que tem alguns indícios de que as pessoas, ou porque estão mais conscientes, ou porque começaram, de fato, a se habituar a pagar por outros produtos que nem sempre são jornalísticos, mas, por exemplo, Netflix, Spotify, para consumir conteúdo que antes elas consumiam de graça, simplesmente porque estava lá, a gente vê que tem
começa a aparecer uma propensão para que produtores de conteúdo jornalísticos vejam aí uma saída ou uma possibilidade de adoção de modelo de negócio, de inserção no seu modelo de negócio. Essa pesquisa diz, por exemplo, que 14% das pessoas que responderam já pagavam por conteúdo jornalístico no ano passado. Essas pessoas estavam numa faixa etária muito interessante, entre 18 e 34 anos, ou seja, são pessoas jovens, que começam a ter poder aquisitivo, principalmente essas nesse primeiro extremo, e já se habituam, já estão habituadas a produzir conteúdo. Então, que 14% já paga por conteúdo, essas pessoas estão numa faixa etária que está começando um processo de consumo e está se habituando a fazer isso, o que é muito positivo. 26% das pessoas que responderam também diziam que, embora eles consumissem conteúdo gratuito, eles considerariam pagar por isso, e 22% diziam que eles considerariam também doar para veículos de comunicação que produzissem conteúdo e, comprovadamente, não tivessem como pagar pela própria produção, simplesmente por consciência de que aquele conteúdo era importante. Ou seja, tem isso, e tem alguns casos de sucesso já também que valem a pena ser observados. Se você for olhar o New York Times, esse jornal que desde sempre tenta, ensaia modelos de negócio alternativos, já tem mais de 3 milhões de assinantes agora, em 2018, representando 2/3 da receita da empresa. Esse foi um dos jornais mais importantes no offline, que conseguiu fazer uma transição muito bem-sucedida, especialmente em qualidade para o digital, e que agora está conseguindo também ser uma referência em como produzir conteúdo financiado de uma forma que faça sentido ali para eles e que sustente a operação. O Guardian, que é um dos maiores jornais britânicos, tem um modelo incrível de contribuição, ou seja, um modelo em que as pessoas pagam não para ter uma assinatura, não porque assim eles vão ter direito a uma área fechada ou nada disso, mas simplesmente porque o Guardian foi muito bem sucedido em disseminar uma mensagem de como era importante a existência de um veículo como o deles, focado em fornecer conteúdo de qualidade para a saúde da sociedade. E para não ficar só em exemplos New York Times e Guardian, que são lá dois monstros do jornalismo, existem exemplos locais. Aqui na América Latina, tem um veículo chamado Página 12, na Argentina, que também tem mais de 500 mil membros, ou seja, colaboradores, em menos de 6 meses de estratégia focado em pedir contribuição dos seus usuários. Existem alguns outros também, eu vou passar mais rápido, porque a gente não tem muito tempo, mas isso está mudando a forma como os gestores desses veículos encaram o que é a estratégia de audiência deles. O que isso quer dizer? Essa frase aqui está em inglês, e eu traduzo para vocês. Basicamente, a editora-chefe do Guardian dizendo, olha, por muito tempo, a nossa estratégia era ir atrás de audiência. Por que você ia atrás de audiência? Porque daí você coloca publicidade e você ganha com o volume. A gente deixou de fazer isso e a gente resolveu focar nos nossos 10 milhões de leitores regulares que viam valor no que a gente fazia. E eles conseguiram, como eu disse, convencer essas pessoas, não todos os 10 milhões, mas um número muito significativo, de que aquilo era importante a ponto dessas pessoas colocarem dinheiro regularmente no Guardian por conta disso. E aí, quando a gente fala, então, do que é essa nova visão de contribuição, a gente está falando, essencialmente, de veículos que conseguiram gerar valor agregado à sua produção de conteúdo jornalístico. Esse valor ele é intrínseco do conteúdo, ele obviamente ancorado no conteúdo, mas ele também passa por você começar a entender de que forma você também conseguiria oferecer alguma coisa
que tivesse um valor adicional àquela pessoa que está interessada em contribuir. Isso pode passar por uma newsletter especial, isso pode ser um acesso a uma comunidade que você esteja criando, ou um direito privilegiado, por exemplo, de fazer comentários para as mensagens que você produz. Não necessariamente isso passa por fechar conteúdo. E aí a gente entra nesses 3 formatos aqui que basicamente compõem o ecossistema do que a gente chama de receita de usuário. Esses 3 formatos passam, então, por contribuição, onde basicamente você pede para que alguém pague, ou com uma regularidade, ou faça uma doação, mas isso não está vinculado a você liberar uma área para esse usuário. Basicamente, ele contribui porque ele acha o conteúdo importante e ele quer continuar lendo esse conteúdo, mas o conteúdo está aberto para todo mundo. Tem um modelo que a gente chama de soft paywall. Basicamente, é um paywall, ou seja, uma barreira, um pedido de assinaturas que aparece depois da liberação de um número específico de matérias, por exemplo. Então, você pode ler 5 matérias esse mês e, depois da 5ª matéria, por favor, assine para ler mais. Isso, lógico, varia de veículo para veículo. Até o outro extremo, em que você simplesmente fecha o conteúdo todo e só abre para quem pagar. Então, os produtores de conteúdo jornalístico têm navegado muito e experimentado muito, acima de tudo, esses modelos de acordo com as suas propostas, de acordo com as pessoas a quem eles querem chegar. Especialmente no de contribuições, nesse modelo de contribuições, a gente agora, no Google, começa a trabalhar com alguns produtores de conteúdo, exatamente para ajudar a fazer testes que vão gerar conhecimento, informação, que a gente pretende compartilhar com outros produtores de conteúdo no futuro. Tá? Agora, conseguir receber essa receita, ou seja, montar um processo, um modelo em que você vai ter contribuição de usuários, seja por assinatura ou seja por doação, é só o começo de todo do que é você lidar com isso. Basicamente, quando a gente fala de contribuição do usuário, a gente está falando de uma jornada que você vai fazer com esse leitor. Isso passa pela descoberta, ou seja, como é que você vai chegar a uma audiência que pode se interessar pelo seu site e, eventualmente, chegar a pagar por ele. Essa audiência ela já visita você, ou você vai ter que encontrá-la aí navegando por outros sites, e você tem que ter uma estratégia para isso, até você passar por um processo que a gente chama engajamento, ou seja, é você entender a sua audiência, entender as necessidades dessas pessoas e começar a produzir conteúdo, oferecer serviços que falem com essas necessidades, que sejam importantes para essas pessoas, a ponto delas acharem que vale a pena voltar todo dia para te ver, voltar com uma periodicidade X, porque tem coisa ali que tem valor para ela. Uma vez que você consegue engajar, então, essas pessoas e, eventualmente, construir uma comunidade para aumentar, especialmente, a lealdade dessas pessoas, você passa por o que a gente chama de conversão, que aí é, basicamente, testar modelos, entender de que forma você pode oferecer e o que é que você pode oferecer, que vai fazer com que essa pessoa queira ficar com você a ponto de pagar. E, uma vez que ela faz o primeiro pagamento, teu grande desafio é convencê-la a fazer os seguintes. Porque uma coisa é você... tá bom, eu vou fazer um teste, trial, né? Todo mundo já fez o trial do Netflix, todo mundo já fez o trial do... Agora, quantas pessoas seguiram pagando ou seguiram nessa rotina de consumo, no final... depois de terem sentido que aquilo realmente faz sentido para ela. Então, todo esse processo é um processo muito longo, que gera muito trabalho, que depende de muitos dados.
E aí a gente vai entrar na terceira parte do coisa. Antes eu vou falar desse slide que eu tinha esquecido. Então, basicamente, a gente está falando aqui de uma nova visão para o modelo de assinaturas, que não é simplesmente falar, é o seguinte, esses aqui você lê, esse aqui você tem que pagar, então, se quiser, tá aí, se não quiser, não paga. Se não quiser, também não vai ler. Hoje, todas as vezes... Quando você fala sobre modelos de assinaturas, modelos de contribuição, essencialmente você está falando de relacionamento. Então, a construção de um diálogo mesmo com as pessoas, que é muito importante e que passa cada vez mais pela redação. Porque é na redação também que você vai receber aí os inputs, muitas vezes, que são importantes para você entender o que é que... Quando você está entendendo, pelas assinaturas, o que é importante para o teu usuário e para o teu leitor, e você está trabalhando em cima disso, você está melhorando o seu conteúdo. Porque você está servindo e você está aumentando a tua percepção de utilidade, tua percepção de valor para aquela pessoa. E o que é que um jornalista mais quer do que ser considerado importante e um veículo que faz diferença na vida de uma pessoa? Então, por isso é muito importante. Google tem trabalhado com isso. Nossa solução para o modelo de assinaturas é um produto chamado Subscribe with Google, também, ou assinaturas com o Google. Basicamente, o que a gente faz é ajudar produtores de conteúdo a passarem pelo processo de compra muito mais simples, viabilizar pagamento, entrega e, especialmente, eliminar o que a gente chama de fricção. Ou seja, um dos grandes problemas no processo de assinatura é você fazer o login, inventar uma senha, lembrar disso e tudo mais. E, geralmente, se você tem um... Geralmente, não. Neste caso aqui, se você tem um Gmail, todos os teus dados já estão importados, acaba sendo muito mais simples. Eu não quero passar muito por produto, isso é só para vocês saberem. Mas, tá. Basicamente, então, a gente vai falar um pouquinho de audiência agora, porque, como eu falei, se a gente está falando de uma publicidade mais sofisticada, vamos dizer, uma publicidade que demanda muito mais conhecimento da sua audiência, a gente está falando de assinaturas e contribuições em que você tem que entender muito a sua audiência, que tipo de ferramentas você vai usar, afinal, para entender tudo isso. Tem algumas ferramentas de mercado muito que estão à disposição. Uma delas, por exemplo, é o Google Analytics. Quando você fala de conhecer a audiência, basicamente, você está falando de ter mais capacidade de aumentar a tua receita publicitária, melhorar o produto e produzir um conteúdo melhor e mais relevante. E, no caso do Google Analytics, o que ele vai trazer é um panorama do comportamento dos teus usuários, uma vez que eles estão dentro do teu site. É muito simples você usar. Alguém usa analíticos em... então eu nem vou até passar isso aqui. Porque... Mas, basicamente, também é uma tag, uma certa organização, e você acaba tendo informações que vão alimentar todo o seu processo. Alimenta a redação, mas alimenta também todas essas outras áreas. A gente acabou vendo que essas informações são muito importantes, como eu disse, trazem muitos insights, mas especialmente para produtores de conteúdo jornalístico que estavam muito preocupados e estão cada vez mais preocupados em ampliar esse conhecimento, que antes estava muito isolado na redação, para outras operações, como assinaturas. A gente criou vamos dizer, um spin-off do Google Analytics. Basicamente, a gente usa o Google Analytics para uma coisa que chama News Consumer Insights. Também o nome em inglês. Eu tenho que pedir desculpas. O Google é uma empresa multinacional. E ela trabalha muito com produtos que acabam indo para vários países, lógico, com alguma, vamos dizer, adaptação. Mas a gente, aqui dentro, acaba se habituando muito a ficar falando essas palavras em inglês, e eu sei que não é tão legal. Então... Oi? Mais ou menos isso.
News Consumer Insights, basicamente, transforma ou trabalha os dados do Google Analytics na operação de inteligência do negócio. Ou seja, ele basicamente identifica ou ele isola tipos de usuários que você tem, que vão desde o usuário, que é aquele cara que passou ali uma vez porque viu um link numa rede social ou alguma coisa assim, até aquele usuário que está muito dedicado a interagir com você, visita você várias vezes ao dia ou numa semana e tudo mais, e ele te dá dicas de como trabalhar e de como interagir com esses diferentes tipos de audiência. Então, o que é que você vai oferecer, eventualmente, para aquele cara que acabou de chegar, não te conhecia, está lendo essa matéria, vai sair e você precisa chamar a atenção dele de alguma forma? E como é que você vai tratar aquela pessoa que chega toda hora atrás de informação que você produz? Ele, então, traz quais são os leitores que geram mais valor para o seu site. Aí, geram mais valor, significa estão mais engajados, chegam mais perto de você, interagem mais com você. Quais são as formas mais eficazes de chegar a esses consumidores de conteúdo? Eu trabalhava na mesma empresa que a Alexandra, e ali era muito difícil a gente falar consumidor, né? Eu lembro, pelo menos, de alguns momentos em que a gente dizia... Mas leitor, é leitor. E se você chamasse a revista de produto, era demissão. Isso mudou ao longo do tempo, mas, de qualquer forma, eu ainda dou uma arrepiada quando eu falo consumidor. Mas o fato é, essa pessoa está consumindo o conteúdo que você está produzindo em várias plataformas. Então, como é que você interage com ele? Da mesma forma, como é que você pode melhorar o seu envolvimento com os vários tipos, então, de comportamentos que existem com o seu site? Assim como é que, no final, você consegue converter essas pessoas que são usuários esporádicos em assinantes ou pessoas que vão contribuir com o seu site. Isso aí passa por Se a gente tivesse mais tempo, a gente falaria sobre todas as etapas pelas quais uma pessoa que chega ali pela primeira vez no seu site passa até chegar no que a gente chama de uma conversão, ou seja, de uma assinatura. A gente não tem muito tempo, mas é importante a mensagem e a razão pela qual eu trouxe esse slide para finalizar é só para consolidar essa ideia de como é importante a gente entender cada vez mais quem interage com a gente e a gente ter uma estratégia para interagir com essas pessoas de acordo com a jornada que ela vai fazer com a gente. Né? Do conhecimento à decisão de que ela realmente quer continuar acessando o seu conteúdo, tem várias coisas que você pode fazer. Essas coisas, então, passam desde você... tem uma coisa escrita errada aqui, a pesquisa qualitativa e quantitativa. Fazer pesquisas para identificar o apetite dessas pessoas para assinar seu site. Passa por você entender quais são as melhoras na experiência do usuário e quais são, eventualmente, as coisas mais ali pragmáticas, como campanhas e ações mais pontuais que você vai fazer para chegar nessas pessoas.